Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 2 de agosto de 2020, 18º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Essa semana que estamos iniciando o mês de agosto, primeiro, nesse domingo, nós rezamos pelo mês vocacionado, e nesse primeiro domingo rezamos por todos os padres. Mas o dia do padre é dia 4 de agosto, no dia de São João Maria Vianney. Tá? Nessa semana também temos a data da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, dia 5, festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 6, e dia 8, sábado, dia de São Domingos de Gusmão. Então, sem contar também que nesse dia 2 de agosto é o dia da Porciúncula, o dia do perdão de Assis. Eu não vou me ater muito, até porque você já deve ter visto aí nas redes sociais o que é a Porciúncula. É uma indulgência plenária. Então, se você pôde ir na missa ou ainda há tempo, não esqueça do dia da Porciúncula. Tá? Hoje esse áudio vai sair à noite, então infelizmente já passou, mas fica registrado para o ano que vem, se todos nós estivermos vivos até lá, porque nessa altura da vida, até isso, eu tenho que rezar. Todo dia eu agradeço que eu estou viva, que eu estou com saúde, e todos os meus. Até para os meus inimigos, aqueles que são o motivo dos meus combates espirituais. Então, 2 de agosto é o dia da Porciúncula, mas eu peço que vocês pesquisem sobre o perdão de Assis, o contexto, por que São Francisco de Assis instituiu esse dia, e equivale a uma indulgência plenária, tá? Algumas dioceses e arquidioceses já estão podendo fazer missa de forma reduzida, mas já está podendo. Aqui é o nosso caso, tá? Tem que marcar horário, pelo menos em algumas paróquias tem que fazer isso. Bem, então eu não vou me ater muito. Então, esse dia 2 de agosto está bem movimentado, gente? Mas o que eu tenho que recordar também nessa semana, que é muito importante? Vai ter a primeira sexta-feira do mês, dia 7 de agosto, que é dia de São Caetano de Thiene, mas lembrando que a primeira sexta-feira do mês é sempre dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, você que é da confraria do Sagrado Coração de Jesus, que usa aquela fita encarnada vermelha, ou você tem um parente, uma vozinha, um vozinho, faz companhia para eles, acessa lá a internet, vê a missa dedicada, algumas paróquias locais, fazem a dedicação ao Sagrado Coração de Jesus. Caso você, por exemplo, você vê muito a canção nova, geralmente a canção nova acho que não fala muito, Por exemplo, hoje, no dia 2, no meio-dia, o padre Wagner Bahia, ele fez a Porciúncula, ele fez questão da indulgência plenária hoje, Ele lembrou e tudo, estava até de branco, que hoje é verde, na realidade, para as outras paróquias. O motivo, provavelmente por causa do bispo, que era o Dom Inácio Miller, da Diocese de Lorena, que ele ficou um tempo lá e depois foi transferido para ser bispo em Campinas. Eu sei que em Campinas ele já fez o aviso ontem, porque eu acompanho ele lá na Diocese de Campinas, Ele tem um programa também, ele faz áudios, é muito importante ouvi-lo, Eu gostava muito quando ele ia na Canção Nova, mas vamos rezar para que a Diocese de Lorena possa ter um novo bispo, já que o bispo, que eu esqueci o nome, ele era emérito e voltou à ativa, mas é sempre bom, que tenha novos bispos aí, mas vamos rezar para que sejam suscitadas essas vocações para esses cargos, uma vez que no momento de pandemia há muitos padres falecendo, já que eles vão ao encontro de Deus, ao encontro do povo de Deus, mas nesse encontro do povo de Deus, a Covid-19 atinge eles e eles aí vai ao encontro de Deus mesmo, Como aconteceu com o Dom Henrique Soares e tantos outros bispos aí. Na realidade também, eu já disparei o áudio do momento, não é o momento oracional, é Meditando com Maria,
está na pasta Momento Oracional, né? Mas são 13 dias meditando sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima ou outras aparições que neste mês está dedicado, estou focada, vou tentar focar mais nas aparições de Nossa Senhora de Akita, lá no Japão na década de 70 e que se estendeu para a década de 80, né? Mesma coisa com as aparições de Nossa Senhora Rosa Mística. A diferença é que as aparições de Nossa Senhora da Rosa Mística foram aprovadas pelo bispo local, tá? Não é aprovada ainda pelo Vaticano. E também não dá para determinar que é uma aparição voltada para uma santa, por exemplo. Pirina Dilha ainda não é santa, né? Deve ter falecido, acredito eu. Já a interlocutora das mensagens de Nossa Senhora de Akita, irmã Agnes Sasagawa, acho que é isso, a irmã Agnes. Ela tem um nome católico cristão, mas ela é japonesa, tá? Uma congregação feminina japonesa. Ela está viva, muito bem viva, tá? Eu vou estar repetindo aí por uns 5 dias direto essas informações. Então, a irmã Agnes, ela meio que voltou a ser o foco, e a aparição de Nossa Senhora de Akita também voltou a ter não exatamente um foco maior, mas se espalhou um pouquinho na internet, mas acho que o pessoal não se tocou muito, porque não conhecem essa aparição no Japão. Então, por conta disso, minha humilde contribuição, né, é sempre divulgar e por 13 dias, no mínimo, ficar aí falando sobre isso. Se tudo correr bem, mês que vem, em setembro, que é Nossa Senhora das Dores, né, é dedicada a Nossa Senhora das Dores, eu vou estar falando da aparição de Nossa Senhora num país africano. A Nossa Senhora de Quiberon, acho que é isso. É da década de 80. É a última aparição que aconteceu no século XX. Não que não existam outras, existe, mas está tudo no trâmite lá do processo do Vaticano de aprovação ou não, né? Porque existem 3 situações: ou se aprova, ou fica em análise, ou ele é totalmente desaprovado, dessas aparições, tá? É um conselho que é montado, tudo, não é uma coisa assim ao léu, uma coisa aleatória. Existe bastante investigação a respeito, até ao ponto de ser aprovado. Pode ser aprovado pelo bispo local? Pode também, que é o caso de Nossa Senhora de Anguera, na Bahia, né? Mas esse caso, inclusive, está em trâmite no Vaticano. Consta no site Miracle Hunters, que é uma página em língua inglesa, não sei se é um pessoal norte-americano, em que arrola todas as aparições marianas, das mais antigas até hoje, que são aprovadas, estão em análise ou foram desaprovadas. E no caso da Nossa Senhora de Anguera, está em análise. Mas existem algumas aparições aqui de Nossa Senhora no Brasil, em que, além de estar em análise, algumas já foram desaprovadas. Isso não só no Brasil, como no planeta inteiro, em todas as épocas também, tá? Então lá tem o de Garambandal, etc, 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 etc. Existem muitos que estão ainda em análise, né? Estão em investigação, tá? Mas o de Akita, Nossa Senhora do Japão, ela foi aprovada e uma das pessoas que estava no processo, à frente desse processo investigativo, foi o então cardeal Ratzinger, tá? E a Nossa Senhora de Akita cedeu mensagens para a irmã Agnes. Então, voltando para essa última mensagem da irmã Agnes, que foi aqui no fim dos anos, nos últimos meses de 2019, Nossa Senhora pediu a ela que rezasse bastante o rosário, que fosse terços marianos de sacrifício, ou seja, no sentido de implorar mesmo pelo povo de Deus, e muitos jejuns, porque algo horrível poderia acontecer. Na época, especulou-se que fosse algo relacionado ao sínodo da Amazônia. Contudo, nós vemos que é a coisa pior que o sínodo da Amazônia, né, gente? Que nós agora sabemos, né? E agora não falando, mas falando as notícias da OMS, né? As últimas notícias dizem, não é fake news não, é vindo da OMS mesmo, da Organização Mundial da Saúde. Esse problema da pandemia vai durar vários anos. Então pode ir tirando o teu cavalinho da chuva se você acha que a coisa vai voltar ao normal ou você está forçando algo nesse sentido. Sabe? Que na verdade muitas pessoas estão forçando a barra.
Só que forçar a barra é ir direto pro caixão, meu filho e minha filha. Tá? Então, prudência, por favor. É o que eu falei aqui pro povo de casa. Nesse ponto, a gente tem que ser egoísta. Eu vou ter que ficar desviando de pessoas, evitar aglomeração, fazer compras no horário que não seja de pico, nem seja de período, por exemplo, começo do mês, final de mês, não seja fim de semana. Repensar as compras, né? Tipo, tem coisa que eu não preciso mais comprar, né? Só compra o que for necessário. De repente, uma armação de óculos, que o meu já está despencando. O tênis, calçado, eu não preciso mais. Maquiagem é totalmente desnecessário, porque com o uso da máscara, como é que você vai usar maquiagem? Desculpa aí, né? O shampoo ainda tudo bem, né? Mas o shampoo tá o zóio da cara. Até o mais barato que te dá descamação capilar, tá caro também. É assim, né? Então, no momento meditando com Nossa Senhora, eu vou estar falando desta aparição, Nossa Senhora do Japão, porque ela é pouco difundida e quando difundem são poucos canais e as pessoas acho que não dão muita bola. O problema é tentar achar as mensagens, né? Porque eu só vejo. É a mesma coisa a Nossa Senhora da Rosa Mística. Não tem muita coisa escrita em português. O que tem provavelmente é em italiano. Aí eu não leio italiano. Então aí eu tive que dar a bola para vocês pesquisarem. Então, quem tem interesse já, sabe lá ler inglês ou até japonês, provavelmente inglês, né? Ou italiano, já pode correr atrás da aparição de Nossa Senhora de Akita. Certo? Inclusive, ela pediu que fosse feita uma imagem, né? Interessante que é uma imagem até muito parecida com Nossa Senhora das Graças. Muito parecida. Eu li em algum lugar no canal católico que aquela imagem da medalha da Nossa Senhora das Graças não era para ser bem aquela, era para ser um outro tipo. Mas depois Nossa Senhora falou que não tinha problema. E a Nossa Senhora de Akita lembra muito, porque ela tem as duas palmas espalmadas para frente, ela está sobre o globo terrestre, só que atrás tem uma cruz vazia. Ela está na frente de uma cruz vazia e, logicamente, a figura dessa Nossa Senhora é estilo japonesa, né? Cabelo preto, olhos orientais, né? Mas é bem interessante essa aparição, bem interessante, mesmo, de verdade. Inclusive, há relatos de pessoas que foram curadas por intermédio, pela intercessão de Nossa Senhora de Akita, mesmo não sendo católicas. Porque no Japão, a minoria é católica. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar, que eu vou acabar falando até dia 6 de agosto. Se não me engano, é dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto, se não me engano, o Japão lembra da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu sempre confundo dia 4 e dia 6, mas se não me engano é dia 6. Então, nesse período, tanto no Meditando com Nossa Senhora ou Liturgia da Palavra, eu também vou estar falando dessa situação histórica, tá? Não necessariamente sendo mariana, né? Existem, na verdade, tem pessoas, tem padres, que eu já ouvi em algumas homilias, que fizeram suas pesquisas de congregações que viviam na região de Nagasaki e Hiroshima e que, de tanto que rezavam o terço, eram marianos. Tem aquele caso da cabeça da estátua de Nossa Senhora que resistiu à bomba, né? Tá lá no memorial de Hiroshima. Muitos já fizeram suas pesquisas com relação ali no Japão, mas eu peço orações, tá? Porque somos católicos, para rezarmos pelas almas de todos que padeceram e aqueles que jogaram a bomba em Hiroshima. Porque assim, por mais que sejam norte-americanos, são cristãos protestantes ou judeus, né? São descendentes de judeus ou protestantes, a maioria lá, dos norte-americanos. E curiosamente, ou não sei porquê, a bomba que caiu e que deu fim à Segunda Guerra Mundial caiu em 2 cidades do Japão católicas. Eu prefiro não especular muito, sabe? Mas Hiroshima era a cidade do Japão que você para pensar, é uma cidade... Não é, imagina se caísse em Tóquio, né? Mas caiu numa cidade que tinha uma população, um número significativo de pessoas da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto é
que existe uma congregação de irmãs freiras japonesas que é daquela região. Em Londrina, aqui na cidade do Paraná, tadinho, o padre está já com uma certa idade, mas ele é brasileiro, tudo, descendente acho que de italianos, mas ele aprendeu o japonês e ele faz, ou fazia, né, porque agora com essa idade e tudo, com a pandemia, mas ele fazia missas em japonês para a comunidade japonesa lá em Londrina, porque em Londrina, aquela região norte pioneiro que nós chamamos aqui no Paraná, Londrina, Maringá, Cianorte e tal, é uma região muito povoada por descendentes de japoneses. E esse padre, ele tenta, né, ele tentou formar alguns padres que fosse fazer a missa em japonês. Tá? Eu ainda ouço ruídos a respeito do trabalho pastoral desse padre. Eu não sei se ele está vivo, ele já está com uma boa idade. Mas ele fez um trabalho muito importante. Tá? Então eu falo fazia porque não sei se ele está fazendo pela internet, não estou a saber. Mas eu sei que tem um padre que faz a missa em japonês, e se não me engano é só ele que faz, esse senhorzinho, padre de idade. É muito importante isso, tá? Então eu tô querendo pontuar algumas coisas que me deixam um pouco, assim, não vou mentir, sabe? Me deixa um pouco, assim, mexida. Eu, falar a verdade, até perdi parentes muito distantes lá, mas a grande maioria conseguiu sobreviver, pelo que eu soube depois, né? Perguntando e tudo. Então a minha família até que foi preservada da bomba. Mas quem vê as fotos é uma destruição horrível. Eu particularmente tenho que fazer um testemunho, né? Caso você venha para Curitiba e acabe essa pandemia, quando for época de agosto, mas antes de vir, faça uma pesquisa para ver se essa exposição acontece. Aqui na Biblioteca Pública do Paraná, principal local de empréstimo de livros e eles também guardam fotos preto e branco e coloridas da Segunda Guerra Mundial, muita foto, inclusive, periódicos e tudo. É um centro de pesquisa extremamente importante. Geralmente em agosto eles colocam uma exposição de fotos que eles têm. Eles fazem um facsímile lá, né? Não são os originais, eles fazem uma cópia e fazem a exposição nesse período para lembrar os horrores da Segunda Guerra Mundial, especificamente a bomba de Hiroshima. E a vez que eu fui, isso tem uns 10, 15 anos para trás, eu vi um documentário de 15 a 20 minutos, assim, da época, horrível, de todos os sobreviventes. Então, fazendo operação no olho, a pessoa perdeu o olho, ficou cego. Relatos de pessoas que estavam ficando doentes devido à radiação. Existe também, nesse período, você vai ouvir muito nas notícias do Japão, vão ser comemorado a história de uma menina, eu esqueci o nome dela, mas ela era sobrevivente da bomba, mas infelizmente a radiação provocou um câncer fulminante nela, e ela fazia uma tradição. Hoje em dia eu não sei se existe, mas o pessoal mais antigo aqui do Brasil, os descendentes ainda fazem, lembram? Ela estava tentando fazer 1000 tsurus, que é uma dobradura de uma garça. Existe uma superstição, eu digo superstição, né? É uma tradição, não vou dizer que é folclórica, não é bem assim também. É meio que religiosa. Diz que se você fizer 1000 dobraduras da garça, o pessoal chama garça da sorte, tudo, você pode ser curado. E ela não conseguiu. Então, nessa época do ano, lá no Japão, as crianças, né, elas fazem várias dobraduras da garça, simbolizando essa tragédia em memória dessa menina. Enfim. Né? Então, procure saber mais detalhes a respeito da bomba de Hiroshima. Essa cidade, que nem eu falei, essa cidade era a cidade assim, com uma população católica mais significativa do Japão, uma vez que o Japão é budista ou shintoísta. Tá certo? Então eu reforço essa situação. Mas é aquela história, né? Temos que rezar também pelo pessoal que desenvolveu a bomba e as pessoas que jogaram a bomba, né? Porque era pra, assim, eu não vou mentir, né? O povo japonês era meio em nome do imperador eu morro, né? Eu morro pela minha pátria. É uma situação assim, veja, é o espírito de um povo samurai, né? O cara vai morrer mesmo na guerra. Aí acho que o americano não é muito disso. Aí resolveu jogar uma bombinha para acalmar os ânimos da japonesada, né? Mas enfim, eu acho que foi
como diz, eu acho que foi um veneno meio forte para acabar com uma situação. Mas se você é jovem, né, você não está entendendo muito sobre a Segunda Guerra Mundial, tem um filme que eu indico bastante, apesar que você tem que ver os dois. É Cartas de Iwo Jima, que tem a direção de Clint Eastwood. Ali no Cartas de Iwo Jima é falado tudo em japonês, existe todo o elenco de atores japoneses. Ele é um filme essencialmente japonês, por isso que tem aquela tristeza, aquela coisa meio depressiva. Mas você tem que ver também um outro filme que aí eu não achei tão bacana, mas é a versão americana da mesma situação de guerra, que é A Conquista da Honra, também dirigido pelo Clint Eastwood. Mas o Cartas de Iwo Jima é um dos melhores filmes de guerra que eu já vi, principalmente pela visão do japonês. Ele representa bem esse espírito, né? A gente vai morrer e vamos morrer com honra. E a gente morre pelo imperador, né? Muito louco. É. Cultura, né? Fazer o quê? Entende? Mas... Bomba de Hiroshima também tem o Chuva Negra. Chuva Negra... Só que não é a versão americana, porque tem um que chama Chuva Negra, Black Rain, que tem o Michael Douglas, esse não. É um que, se não me engano, é o Chuva Negra do Akira Kurosawa. Os efeitos da bomba em três gerações, né? Uma que viveu, a senhorinha que sobreviveu à bomba, os filhos dela que não querem saber disso porque pegaram um resquício, todo um sofrimento de fome, porque teve fome no Japão depois da guerra, teve uma recessão violenta, e uma geração já na era tecnológica, dos netos dessa senhora. Se não me engano é Chuva Negra. Mas tem um filme do Akira Kurosawa que fala desse efeito. Fora outros mangás, desenhos animados, por exemplo, Akira, que é muito badalado na década de 80, década de 70 e 80, mas que tem um anime longa-metragem que, falar a verdade, o final, eu vou dar mais ou menos o spoiler, que é assim, ninguém entendeu o final, tá? Então aquele final, se você não entender, não se preocupe, ninguém entende. Mas ele fala de um mundo pós-apocalíptico a partir de uma bomba atômica. Coitado, né? A japonesada não sabe de nada, né? Ficou tão traumatizado com a bomba que, falar bem a verdade, o pós-apocalíptico não é uma bomba atômica, né? Mas é uma doença virológica violenta. Fazer o quê, né? Então são situações assim, tá? Então, muito pertinente, né? Não foi de caso pensado de eu trazer as aparições de Nossa Senhora de Akita lá no Japão e também trazendo para esse mês de agosto, que é justamente dia 6 de agosto, é o momento que você vai ver lá no noticiário, em que o Japão vai estar fazendo as lembranças fúnebres de todas as vítimas e toda a sequela que aconteceu na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Tá certo? A ignorância humana, né? Muito bem. Já falei bastante, então vamos partir para a liturgia da palavra desse dia 2 de agosto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 3. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. O salmo responsorial é o 144, com o refrão: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos e santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Não sei se o áudio captou, né? Mas o som aqui é do passarinho quero-quero, tá? Só tem nessa região do sul do Brasil. Segunda leitura, Romanos 8, versículos 35, do 37 ao 39. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura, qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Que essa leitura se faça presente em nossas vidas em meio à pandemia, né, gente? O evangelho deste domingo é Mateus 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-o aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho que fazer só 2 apontamentos da liturgia, porque já avançou do tempo. Primeiro, segunda leitura. Você está atribulado nesse momento de pandemia? Leia a segunda leitura, Romanos. Romanos 8, versículos do 35 adiante, até o 39. Tá? É sempre bom. Leia. Você que sempre fica lendo só Salmo 90, não. Leia o Evangelho, leia o Novo Testamento. Tá? Paulo é o que pode dizer, foi tão perseguido, passou por tanta coisa, quase morreu afogado, foi apedrejado, jogado para fora da cidade, né? Não mataram. Ele só morreu depois de martirizado, tá? E ainda pela vontade de Deus e o Espírito Santo avisou ele. Outra coisa, aqui no Evangelho nós vimos que Jesus alimentou mais ou menos 5.000 homens, sem contar homens e crianças. Por quê? Porque Mateus era um ex-publicano, um ex-coletor de impostos, né? Uma pessoa que se vendia aos romanos, que era uma pessoa mal vista, inclusive, dentro do seu povo. Então, isso é importante ressaltar. Mateus era publicano e ele só contou os homens, porque, lógico, ele tinha um olhar para isso, né? Então, você pensa, 5.000 homens. Mulheres devia ser nessa faixa. Crianças, então, deve ser o dobro ou o triplo dos 5.000. Então, você pensa quantas pessoas que Jesus não alimentou. Outra coisa também, e isso está acontecendo na internet, muitas pessoas estão divulgando os pequenos excertos de vídeos do Dom Henrique Soares. E Dom Henrique Soares acho que estava fazendo uma formação da RCC para padres e tudo, acho que foi nas dependências da Canção Nova, acredito eu, porque a Canção Nova cede seu espaço para isso também, um ENF, não sei se foi 2018, acho que é 2018. E aí ele está falando, né, do milagre dos pães, que foi milagre mesmo, aí todo mundo bateu palma, aí ele falou, acho que para um outro bispo que estava ali na escondidinho, falou, viu, tá vendo, Dom X? Aí, ó o que se ensina aí nas escolas de teologia. E isso eu ouvi também de um padre aqui da arquidiocese. Muitos professores têm falado. Eu não fiz teologia, acho que não vai dar tempo e eu não pretendo nem fazer. Porque se for para me desconstruir a imagem, a vida que tenho em Jesus, e ainda seguindo a diretriz, a orientação de Dom Henrique, Jesus está nas pessoas simples, nas situações simples. O reino dos céus é simples. Pela própria vivência do Dom Henrique, né? Pelas fotos e conversando com pessoas comuns, crianças, etc.
ele trata, dá pra ver pelas fotos, ele tratava todo mundo igual. Criança, velhinho, pobrinho, não pobrinho, uma benção. Então, se for para desconstruir minha imagem que eu tenho de Cristo, é melhor eu não fazer. Sabe? Porque se for para ouvir isso, de que o milagre dos pães e o milagre do pão e dos peixes, na realidade é uma questão de todo mundo tinha no seu farnel, no seu embornar, como diz o povo do interior, no seu saquinho, transformando numa questão social, meramente, isso aí, me desculpa, não é Jesus para mim. Né? Perdão aí se tem algum padre que está me ouvindo que acredita nisso. Eu não acredito. Onde há Jesus presente é bodas de Caná, que não tem explicação. Então não tem explicação como ele alimentou. Vamos colocar aí 5.000 homens, 5.000 mulheres, 10.000, 3 vezes 5, 15, em torno de 25.000 pessoas. Na média, para não dizer mais. Eu estou colocando 3 crianças para cada família. Entende? Vamos falar a verdade, né? Entende? Jesus multiplicou. O que nós podemos fazer é aquilo que no Novo Testamento diz em Atos dos Apóstolos. Vivermos em comunidade e fazermos a repartição. Como era feito lá com os apóstolos e depois foi né? Aí veio a perseguição aos cristãos, aí a comunidade lá dos 12 dispersou-se. Mas não tem problema, dispersou para ser semente no planeta, né? E outra coisa também que eu gostaria de falar, que muita gente não vai concordar, mas é bom você observar. Tudo bem que tem gente que ajuda com comida e tudo. Mas infelizmente tem pessoas e grupos que fazem só filantropia. E às vezes falam em nome de Deus. Mas com todo respeito, perdão da palavra, eu não sei que Deus é esse. Tá? Então, procure ficar sempre na sua comunidade. Não esqueça da pastoral social. Ser da comida mesmo. Nesse momento, comida é mais importante, roupa é importante, mas eu acredito que se for para dar roupa, dê um pedaço de sabão IP, né? Dá um pedaço de sabão e um pouco de sabão em pó e água sanitária, que é melhor. E fardos de água, né? Tem gente que tá aí na secura, tá? E cuidado com certas coisas que parecem muito boas, que fazem o bem, entre aspas. Porque algumas filantropias, eu ouso dizer, ouso mesmo, alguns atos filantrópicos que querem tirar a graça do Senhor Jesus sobre o ato caritativo católico cristão, ou cristão mesmo evangélico. Então, cuidado. Cuidado. Aliás, hoje eu ouvi, né? Não foi uma homilia. Quer dizer, é homilia que eu recebo, estudo da palavra que eu recebo via WhatsApp. Tem um padre que fala assim... a tentação ela vem revestida de uma coisa boa, de uma coisa bonita. Mas é aquela coisa, né? Tudo que é bonito não diz o que tem dentro. Às vezes o que tem dentro tá podre, tá virulento, já tá contaminado, né? Tá doente e ainda vai te passar doença espiritual, doença mesmo. Nem toda carinha bonita diz que a pessoa tá com o vírus da AIDS, por exemplo. Ou tá com o coronavírus, né? O vírus da AIDS é pior. Né? Porque envolve fornicação. Entende? Então, cuidado com algumas coisas. Tudo bem, é louvável nesse momento da pandemia. É louvável sim. Tá? Mas aí eu lembro sempre do caso que aconteceu em São Paulo, de 2 moradores de rua que receberam um alimento, uma marmita, 2 marmitas, uma marmita, e no final tava com chumbinho. 2 senhores moradores de rua morreram e o cachorro deles também. E 2 outras pessoas, 2 crianças sobreviveram, mas passaram mal. Foi um ato bom? Sim, receberam marmita de graça. Parecia que estava gostoso, porque o chumbinho não tem gosto, né? Parece. Porque a pessoa come, aí começaram a passar mal. Morreram. Então, alguns atos são assim. Então, pede para o Espírito Santo afinar teus sentidos nesse sentido também. Tá? Porque já tá... Vamos pensar já seriamente. Tem gente ganhando em cima da pandemia. Não é dinheiro, não. Sabe? Temos que tomar cuidado. Então, sempre se volte para sua paróquia, para sua comunidade local. Você quer ajudar uma outra comunidade? Não tem problema. Adote outra diocese, adote outra paróquia fora da tua diocese, ou até uma outra paróquia dentro da tua arquidiocese ou diocese.
é louvável também. Todo mundo tá precisado, tá? Tá certo? Então, ótimo domingo a todos, uma ótima semana. Fiquem na paz de Cristo. Tá certo? Você quer fazer a caridade? Faça a caridade cristã. Mas não reduza o milagre dos pães e dos peixes a um mero ato humano. Porque não foi isso que aconteceu. Até porque teve sobra de comida. As pessoas não podiam pegar, né? Mas não pegaram. Eles pegaram só o suficiente para comer. Tá? Então fica a reflexão aí. Se você aprendeu a ouvir alguma coisa nesse sentido, esqueça isso. Era até bom que essa parte, né? Essa gravação do Enf, sei lá, pudesse ser mais disseminada aí do que Dom Henrique fala, porque foi milagre, milagre mesmo. E é o próprio Espírito Santo que nos concede essa afirmativa. Tá bom? Gente, tudo de bom para vocês. Ótima semana.